Eu estou feliz por estar aqui mais uma vez com vocês, mas também triste por ter que deixá-los também. Eu aprendi muito a amá-los e carregar vocês no meu coração, nas minhas orações. E com isso eu quero dizer uma boa noite bem forte para vocês. E eu também vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem muitas pessoas aqui muito amadas, nossa, e eu posso dizer a maioria que a gente ama demais. Pessoas que a gente pode entregar o olho ou o braço sem nenhum problema e até mesmo a vida. Obrigado porque vocês têm nos apoiado e têm nos ajudado a fazer o que a gente tem feito. Não faríamos nada se vocês não estivessem juntos conosco. Obrigado mesmo por todo apoio, toda dedicação e todo amor demonstrado a mim e à minha família. E eu sei que eu ainda não chorei, mas eu vou chorar muito de saudade de vocês. E eu espero, pastor Theo, sinceramente, que desde o conselho desta igreja e demais irmãos possam fazer caravanas e nos visitar no Senegal. Tem pessoas organizando caravanas para pisar nas terras onde Jesus pisou, embora eu pense que ele pisou em todas as terras, mas dizem que nessa parte do mundo Jesus pisou muito pouco. Então você está convidado a fazer caravanas e ir nos visitar ali, tá bom? Nessa noite eu não vou pregar muito, mas eu vou contar muito testemunho, ou em parte testemunhos. Eu queria ler um trecho com vocês na Palavra de Deus, no livro de João, capítulo 20, versículo 21, trecho conhecido, e desde a última conferência missionária nós temos falado muito nesse texto, em textos relacionados a missões, e o certo é que esta igreja não tem parado de fazer missões, está sempre em movimento nessa direção, e por isso que a gente está falando tanto de textos mais usados em missões. A palavra de Deus diz assim, João, capítulo 20, versículo 21, disse-lhe, pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome nesta noite. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que vieram até aqui, e que o Teu Espírito Santo, é o nosso desejo que Ele visite cada um, cada uma, ministrando em seus corações, mostrando o quanto o Senhor é poderoso e estar presente nas nossas vidas, em todas as circunstâncias. Nós Te louvamos, Deus, por esse privilégio, Te louvamos por esta igreja tão amada, que tem nos demonstrado tanto amor, tanta cumplicidade nos nossos projetos, nas nossas visões, nos nossos sonhos, e nós só temos a Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Para a gente poder entender qual é a nossa função na missão de Deus, segundo esse texto da Palavra de Deus, nós precisamos entender qual foi o propósito de Deus em enviar Jesus na terra. E para entender esse propósito, a gente volta no tempo, lá quando Adão e Eva pecaram, quando eles desistiram de andar com Deus e viraram as costas para Deus. Deus imediatamente, Ele cria ali, como já foi falado muitas vezes aqui, Ele cria a missão. Então é criado a Missio Dei, a missão de Deus, criada pelo próprio Deus, para buscar, para trazer de volta esse homem e essa mulher que se haviam perdidos e estavam em passos largos em direção ao inferno. E Deus, para trazê-los de volta, cria a missão. E nesse criar da missão é que Ele envia Jesus. Quando Jesus diz, assim como o Pai me enviou, então Deus Ele começa enviando Jesus Cristo, com essa missão de resgatar e trazer o homem e a mulher de volta para Ele. E quando Ele faz essa oração, Ele tinha terminado de ressuscitar. Ele estava visitando alguns lugares, algumas pessoas em especiais, quando Ele aparece no meio dos discípulos e diz para eles, a primeira vez que Ele apareceu, Ele falou, a paz seja convosco. Ele mostrou as suas mãos com os furos, mostrou o seu lado furado, mostrou a sua testa com as marcas dos espinhos.
era recente, não havia cicatrizes, eram recentes, ou melhor, não estavam cicatrizados, estavam ainda frescos as marcas de tanto sofrimento, e ele mostrou aos discípulos, e ele repete dizendo: outra vez vos digo, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E nesta noite eu poderia, antes de contar alguns testemunhos, dizer que ele criou ali, com a sua morte, com sua ressurreição, ele criou a igreja. Ele criou a igreja e agora ele estava enviando esta igreja, assim como o Pai o havia enviado. E para ele enviar esta igreja, ele fez algumas observações para essa própria igreja. E assim como Deus enviou ele com confiança, com poder, com propósito, ele envia também esta igreja com essas mesmas coisas, com a mesma confiança, com o mesmo poder, com o mesmo propósito. E o propósito principal de Jesus Cristo em enviar a sua igreja era para resgatar, como o pastor Vande começou a falar no início, resgatar, reconciliar consigo o mundo, a natureza, o cosmos, para restaurar e reconciliar tudo com Ele outra vez, com Deus, porque tudo havia sido perdido por causa do pecado. Nós não temos noção o quanto o pecado nos atingiu, o quanto atingiu a raça humana, o quanto atingiu a natureza e finalmente o universo, ou os universos. E Jesus envia com a mesma unção a sua igreja sobre o mundo, com o mesmo poder e autoridade sobre o mundo, sobre a morte e sobre o mal. Jesus envia a sua igreja com esta mesma autoridade, com este mesmo poder. E que privilégio nosso ter sido enviado ou enviados por Jesus. A obra missionária, ela exige um preço. Deus, para poder resgatar o homem, fazer essa primeira obra de resgate, ele tinha um preço a pagar, o preço do resgate. Ele teria que pagar com o próprio sangue. Em Lucas, capítulo 4, em Mateus 4 também, está falando disso, quando Jesus é levado pelo Espírito de Deus ao deserto, Satanás chega para Jesus e fala: se você me adorar, eu vou te dar todo esse poder. Ele havia mostrado num telão gigante, um wireless, todos os reinos e poderes deste mundo, e ele falou: se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui de volta. Eu vou te devolver, porque a mim me foi dado. O diabo tinha consciência que ele tinha recebido de Adão e Eva poder, autoridade e domínio sobre tudo, inclusive sobre a raça humana. Ele estava controlando tudo e ele sabia que Jesus havia chegado na terra em forma humana para poder resgatar e tomar tudo de volta, o poder que ele tinha ganhado no cosmos com o simples pecado de Adão e Eva. Se você ainda não tem consciência, o seu pecado afeta tudo. Adão e Eva, com o seu pecado, havia afetado tudo. E o diabo sabia que Jesus havia vindo para buscar isso aí. E ele falou: você não precisa passar por esse sofrimento, por essa dor. Você não precisa fazer isso com seres humanos desgraçados como esses, que vão estar constantemente virando as costas para você. Você me adora e eu te entrego tudo. E Jesus Cristo falou, está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Não está escrito, mas eu imagino Jesus dizendo: eu vim para derramar todo o meu sangue. Eu vim para pagar um preço e eu vou pagar esse preço e vou tomar minhas filhas e meus filhos de volta para mim. Para onde eu estiver, eles estejam comigo também. Privilégio, honra, a gente ter sido comprado com um preço tão alto, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus. Existe um preço da missão. Deus Pai não eximiu Jesus de pagar esse preço, e Ele foi para a cruz e o pagou, e tomou de volta. Ele deixou a sua igreja, imbuiu a sua igreja com esta missão de resgatar, porque Ele pagou o preço e o resgate Ele deixou nas mãos da sua igreja, deixou comigo e com você.
essa função de resgatar. E também Ele não deixou e nem nos eximiu de pagar um preço de resgate. Eu ouvi essa semana, eu chorei, já orei a Deus por ela, a Ásia Bibi, ela está presa num container no deserto. Disse que à noite ela falta morrer de frio e de dia ela falta ser assada pelo calor dentro daquele contentor no deserto. Mais de 10 anos presa, os muçulmanos fazendo pressão para que ela largue, para que ela renuncie a Jesus. Alguém falou que ela já está demente, mas ela, mesmo demente, ela não abandona aquele que derramou seu sangue por ela. Ela está sendo testemunha e muitos têm vindo a Jesus por causa do testemunho e do preço que ela está pagando. Eu tenho alguns testemunhos que eu vou contar para você. Nós estávamos na África, em Guiné-Bissau, já há vários meses, e nós não tínhamos praticamente dinheiro para nada. Nós estávamos 6 meses sem saber o que era carne. E a gente estava, o ser humano parece que com o tempo ele fica meio desejoso. Se você não é vegetariano, você tem muito desejo de comer carne. Então eu senti aquele cheiro de carne assada, eles consomem muita carne de cabra, e eu ficava doido, não, tem que aparecer alguma coisa. A Marli e uma outra missionária, elas iam no lixão tentar colher abóboras de uma aboboreira que nasceu naquele lixão, para a gente ter alguma coisa de mistura. E você pensa, era difícil? Era muito difícil, mas não tinha nada, nem falta de carne, nem de nada que podia nos tirar da missão que Deus nos havia dado. Nós estávamos ali prontos até para morrer, mas não abandonaríamos aquela missão por nada nesta vida, porque tínhamos convicção que Deus havia nos dado aquela missão. E eu estava cansado de comer abóbora, pepino e arroz branco. Eu queria carne. E eu queria prover a minha própria necessidade. E embora eu soubesse que havia um preço a pagar, eu queria suprir minha necessidade. Então, eu conversei com um amigo meu que tinha um calibre 12, um fuzil, então uma espingarda, né, para simplificar, e pedi à líder da missão, falei, você não me consegue 2 balas? Só 2 somente, calibre 12, eu vou caçar, eu vou entrar nessa floresta e vou trazer alguma proteína para a gente. E entrei naquela floresta, e fui andando, eu e o Mário Cabaneco, aquele Zulu altão de quase 2 metros de altura, e está a gente andando no meio do mato, uma espingarda, 2 balas e uma faca de mesa. Por que a gente levou a faca de mesa até hoje eu não sei, mas a gente estava naquela floresta caçando e de repente avistamos um grupo de macacos. Aí começamos a correr atrás deles e eles foram correndo e quando de repente a gente não viu mais macacos e olhamos em volta e não sabíamos mais onde estava a nossa casa. Era 9 da manhã e nós começamos a andar no meio daquele mato, procurando agora a nossa casa. A arma disparou na mão do Mário, quase me acertando, porque eu estava bem na frente quando disparou, mas por pouco ele moveu um pouco o fuzil e disparou. Agora a gente tinha uma arma, uma bala e uma faca. E doidos agora para encontrar a casa. A carne perdeu o valor para a gente naquela hora. A gente só queria era salvar a nossa pele. Uma região lá na Guiné-Bissau, onde tem muita anacondas, muitas cobras venenosas. Tem a naja cuspideira, que o veneno dela pode matar 50 homens. Tem essas anacondas que o cara do meu tamanho é um petisco para ela. Então, no meio daquilo ali, a gente começou a andando, abrindo mato com as mãos, sem saber para onde íamos, e você sabe que a gente começou a orar tanto, e chegou um momento que a gente começou a confessar pecado, até que pecado que a gente não tinha feito, a gente confessou. Querendo um milagre de Deus, querendo sair daquele mato, querendo voltar para casa, e começou a escurecer. A gente não sabia que horas era, porque não tínhamos relógio, e celular não podia nem imaginar em Guiné-Bissau naquele tempo. E a gente lá no meio daquela floresta, encontramos um riozinho, e o Mário falou, vamos atravessar. Eu falei, não, vamos ficar aqui, perto de rio, sempre tem alguma comunidade, eu não vou atravessar, porque primeiro eu não nado bem, e vai que eu morro afogado, é pior ainda. Vamos ficar aqui na beira desse rio. O Mário subia naquelas árvores enormes, para ver se via um escampado, se via um
fumaça, e ele descia desanimado, dizendo: nada, cara. E chegamos numa árvore e pensamos: essa árvore dá para a gente dormir, a gente sobe nela e a gente dorme em cima dela. E amanhã de manhã a gente continua a nossa busca, porque já estava escurecendo. Naquele momento, o mato começou a revirar. Essa história eu conto no livro Lágrimas dos Milagres. O mato começou a revirar e foi indo revirando. E eu falei: Mário, isso é um anjo do Senhor. Vamos seguir, porque o Senhor nos atendeu, o Senhor veio nos buscar. E começamos a seguir aquele mato revirando, até que chegou num carreiro bem fininho. E de início eu pensei: pode ser carreiro de animais, mas parecia que antes havia sido usado. E de vez em quando a gente perdia aquele carreirinho, porque o mato parou de revirar naquele carreiro, e a gente voltava atrás, o encontrava na frente, e assim fomos seguindo aquele carreiro, até encontramos um lugar que tinha marcas de pés de cães, de cachorros. E dali nós fomos andando até encontramos uma estrada mais larga, e chegamos em uma aldeia, e dali andamos mais 22 quilômetros até a nossa casa. E eu sei 22 quilômetros porque eu voltei naquela aldeia algumas vezes agora para evangelizar e não mais para buscar carne. Enquanto nós estávamos ali, Deus se manifestou fiel. História de anjos aparecendo, nós temos umas dezenas delas, de anjos do Senhor, enviados pelo Senhor para poder nos acudir, para poder suprir nossas necessidades e fazer o que a gente não tinha ideia que poderia acontecer. No meio daquela crise toda, tem um outro testemunho que vocês conhecem, é que eu estava com a minha esposa, vivendo ali na Guiné-Bissau, e não tínhamos dinheiro para nada, absolutamente nada. E naquele tempo a Marli engravidou-se. E eu me senti super humilhado, porque toda a gestação da Marli, eu não tinha condições de comprar uma fruta para ela. Era pobreza demais. Mal comíamos aqueles arroz com pepinos e abóbora. E quando tudo estava assim, Marli teve o nosso bebê, e graças a Deus ele nasceu bem. E 3 meses depois eu estava vindo do evangelismo, fizemos um mapeamento da cidade, literalmente, e marcamos rua por rua, casa por casa. E quando eu voltava daquele evangelismo, eu vi que o Jonatas chorava muito. E quando eu cheguei lá para perguntar a Marli, falei: Marli, o que houve? Ele caiu. Ela falou comigo com voz bem forte, dizendo: o leite do meu peito secou, nosso filho está chorando de fome. Há vários dias o meu leite vem secando e hoje não tem nada no meu peito. Você é o homem dessa casa, providencie leite para o nosso filho. Eu fui o terceiro a chorar, porque eu não sabia o que fazer no meio de tanta escassez. E no meio de tudo aquilo, eu saí dali e falei, só virei e falei: Marli, eu sou o homem dessa casa, mas Deus é o Deus dessa casa, e se Ele assim escolheu nos tratar, se é esse o preço que temos que pagar, será assim. Saí chorando também, fui para um brejo, uma plantação de arroz, e passei 3 horas ou mais naquela plantação de arroz chorando, porque eu fui para lá logo depois do meio-dia e voltei de lá de tardezinha, e passei a tarde inteira falando com Deus. E sabe o que Deus me falou? Nada. Ele não tem obrigação de me dar explicação de nada. Talvez Ele tenha obrigação com você, mas na Bíblia, e para mim, eu entendi isso, que Ele não tinha obrigação de me dar explicação de nada, que Ele era o meu Deus e eu o seu servo, e eu teria que estar ali pronto para lhe servir e continuar obedecendo. E quando eu volto para casa, eu encontrei a Marli mais calma. Ela encontrou numa latinha uma latinha que tinha lá na cozinha, um pouco de farinha de trigo, e ela fez um pouquinho de água morna, dissolveu aquela farinha de trigo na água morna e deu para ele beber, um tipo de papinha. Eu não sei que gosto tem farinha de trigo com água morna, porque eu nunca tive coragem de experimentar. Sério, foi muito humilhante para mim, mas eu não sei se houve um milagre ou não naquela papinha, mas o meu filho dormiu naquela noite.
E eu demorei muito para dormir, porque eu ficava olhando para a Marli e ela soluçando, e eu duplamente culpado. Primeiro por estar pensando, por que eu trouxe essa menina aqui para o Senegal, para a Guiné-Bissau? Por que eu a convidei para vir para cá? Porque lá na casa da Marli, eles têm um bom nível de vida, classe média, e quando eles dizem que não tem nada, ainda tem ainda geladeira cheia de carnes, dispensa cheia, dinheiro no banco, vaca, galinhas, porcos. Lá no sul é assim. Lá na minha casa, a pobreza é tanta que quando a gente diz assim, não tem nada, você pode revirar tudo que não encontra nada mesmo, já acabou tudo. E eu me sentia culpado, aí fomos dormir. E quando o sino da Jocum tocou, para a gente poder ir para a intercessão, a gente acendeu uma vela, Guiné-Bissau já estava naquele tempo 25 anos sem energia elétrica, e quando ela acendeu a luz, tinha uma lata de leite de 2,4 kg em cima da nossa mesa, escrito com um bilhetinho para Jonatas. Enquanto nós dormíamos, Deus proveu o leite do nosso filho. Essa missão, ela tem um preço. Deus não eximiu Jesus Cristo de pagar um preço. Jesus Cristo não eximiu a igreja também de pagar um preço, embora Ele pagou o preço pelo pecado, mas o preço do resgate, Ele permitiu que a sua igreja passasse, que eu passasse, com a minha família, e que você passasse também. Tem um preço para segui-lo, tem um preço para servi-lo, tem um preço para executar a sua missão. Ainda falando de preço, depois de Guiné-Bissau, depois de passar por tantas malárias, foram mais de 40 malárias colecionados, resultados de malárias na Guiné-Bissau. Depois de tantas malárias, passamos por uma guerra civil, 11 meses no meio de uma guerra civil. E eu quero dizer para você hoje, valeu a pena tudo que a gente passou. Todo o preço pago por causa da missão sempre vale a pena. Eu vi, pastores, recentemente um jornalzinho da Guiné-Bissau chamado Presbiteriano, é o jornal da Guiné-Bissau. Nós plantamos lá a igreja Presbiteriana Betânia, uma bênção de Deus, e essa igreja cresceu tanto, e nesse jornal está lá escrito um monte de nome, reverendo Abubacar, reverendo Sani, reverendo não sei quem, cada nome difícil. Está cheio de reverendos agora, pastores da igreja presbiteriana. A igreja se espalhou por tantos lugares. Em 1990, quando nós chegamos ali, Patrick Johnstone, no seu livro Intercessão Mundial, falava que tinha 94% de analfabetos, numa população de 1,2 milhão de pessoas, 94% de analfabetos, 44% de muçulmanos, 48% de animistas. Quando foi agora, nesse ano, 2018, Patrick Johnstone lança um outro livro, e agora está escrito, e também no World Factbook, você pode fazer pesquisa de várias nações, e lá no World Factbook também está escrito que agora são 22% de cristãos no país. Não é bom? Valeu a pena. A missão sempre vale a pena, o preço pago por essa missão sempre vale a pena. Na hora é sofrido, é dolorido, mas depois você tem frutos. Glória a Deus. No início nós não tínhamos liberdade de pregar, hoje prega-se o Evangelho em Guiné-Bissau, em qualquer cidade, em qualquer bairro, em qualquer rua, porque Jesus Cristo mesmo foi abrindo caminhos para nós. A obra missionária exige engajamento de toda a igreja. Engajamento para terminar a obra inacabada, para alcançar todo aquele por quem Cristo deu a sua vida. Em João 11:52 diz que não somente pela nação que Jesus morreu, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Nesta obra de restauração, nesta obra de resgate, nós precisamos sair para encontrá-los. Em outra versão diz as ovelhas de Deus que andam disperso. Em outra ainda diz o povo de Deus que anda disperso. Deus conta com esta igreja para sair e para poder resgatar os seus filhos, suas filhas, que estão perdidos, sem conhecer o caminho. E nós não sabemos quem são, por isso nós vamos atrás, porque queremos vê-los adorando e servindo ao Senhor.
No meio de tudo aquilo ali, na Guiné-Bissau, de todo aquele sofrimento, a gente mudou dali. E eu pensei, bom, de repente vai ser um pouco melhor no Senegal. De repente aqui vai ser diferente. E nós vimos esta igreja, especialmente a igreja Betânia, porque depois daquele sofrimento todo, sabe que aquele sofrimento todo inicial que a gente passou em Guiné-Bissau, pelo menos os 3 primeiros anos, nós não éramos da Betânia. Conhecíamos algumas pessoas aqui da Betânia. A Marise Machado foi a primeira pessoa que conhecemos no evangelismo na Bolívia, e depois passamos a conhecer outros irmãos aqui. Depois que a gente conheceu essa igreja se engajou na obra missionária. Por isso que um dos meus pontos eu coloco que é preciso engajamento para que essa missão seja executada. Passamos praticamente 13 anos, um pouquinho mais de 13 anos na Guiné-Bissau. 10 desses 13 anos foram sustentados, ou fomos sustentados por esta igreja. Com o dinheiro que você investe aqui, nós estávamos tendo condições de fazer a obra missionária lá. Então você pode, se tivesse que aplaudir alguém, teria que aplaudir a você mesmo, porque você é responsável por hoje a gente ter 22% da população clamando pelo nome de Jesus. Eu gostaria que você aplaudisse, mas para você, como celebração a Deus, pelo que você tem feito aí afora na obra missionária. Glória a Deus e muito obrigado por todo o investimento que você tem feito. Saindo dali, nós fomos lá para o Senegal. Chegando no Senegal, uma nação mais rica, hoje com 14,6 milhões de habitantes. Eu li recentemente que eles estão com 96,1% de muçulmanos. E a resposta é que muitos animistas têm se convertido ao islamismo naquela nação. Isso me preocupa muito, porque eu estou orando para que o poder do Espírito Santo seja manifesto naquela nação e pessoas possam ter um encontro com o Salvador. E a oração de vocês aqui vai ser muito importante. Esse chamamento para as vigílias aqui que o pastor Theo está fazendo vai ser muito importante para que o Evangelho de Cristo possa entrar em todos os lugares naquela nação e o Espírito de Deus possa converter aquelas almas. É lógico que esse dado ele vem do governo. Então, as pesquisas são feitas direto com o governo e eles dão esses dados para eles. Pode ser que a realidade seja outra e eu espero que seja outra. Como eu já falei, em média de 6 milhões de muçulmanos se convertem a Cristo a cada ano na África. Isso é dados da Al Jazeera em uma entrevista com um imã de uma mesquita ali no Oriente Médio. Então é muita gente se convertendo a Cristo e eu espero que esse número esteja equivocado, mas é o que o governo está dizendo. Então, quando a gente chega ali no Senegal agora, a gente encontra uma multidão de crianças perambulando pelas ruas, pedindo esmolas, com sarnas, piolhos, doenças de pele e diversos outros males. Então, no meio daquilo, a gente faz um projeto agora para poder resgatar essas crianças e tirá-las das ruas e dar a elas uma vida mais digna, porque nessa missão de resgate, de salvação, a igreja precisa estar engajada com o seu semelhante também, com o propósito de socorrer, de servir, e no meio de tudo aquilo, o que acontece? Vocês sabem, eu fui preso, os muçulmanos não gostaram das nossas iniciativas, da maneira que a gente estava trabalhando para tirar aquelas pessoas da prisão. Quando eu cheguei dentro daquela cela, eu notei que quando chegava, a minha refeição veio e eles não me entregaram a minha refeição, e justamente retalhando contra mim, e a próxima refeição eles também não entregaram, e bem mais tarde passou por lá um comandante e viu meu nome e perguntou: isso não é porventura daquele pastor brasileiro? Então, por que não entregaram ainda? Aí vieram me entregar já de tardezinha a minha refeição. Eu vi que os colegas que estavam ali presos comigo, em média 45 homens, eles pegaram as suas tigelas e eles viravam para a parede, e comia virado para a parede para não ter que compartilhar com o restante ali. E na minha cela, era a cela onde as pessoas estavam guardando julgamento,
e aquela cela os parentes tinham que trazer comida para eles. A prisão tinha lugares para 600 pessoas e tinha ali 1.200. E a prisão não tinha alimento para dar para todo mundo. Eu sei que, eu não vou contar essa outra história, mas vou contar da minha lá. Eu sei que eu fiquei impressionado com o número de pessoas ali, já com semblante caído, magro, com fome, porque outros nem parente tinha na cidade, não tinha como se alimentar. Então, o que eu fiz? Quando chegou de tarde minha tigela, eu já sabia quem era que estava ali, que não tinha comido, então eu coloquei minha tigela no chão, e convidei eles, falei, você, vem aqui. Eram umas 7 pessoas, e eu os convidei, e eles vieram para tomar refeição comigo. Teve dias que eu não me alimentei, porque tinha muita gente com fome. Mas uma coisa que eu fiz, cada refeição eu resolvi fazer um culto ao Senhor, dentro daquela cela. Nós transformamos aquela cela em salão de culto. E quando eles vieram, eu falei, só que antes de comer, eu quero ler um versículo da palavra de Deus, eu quero cantar 2 cânticos e quero fazer uma oração. E todo mundo aceitou, mas a comida era minha, então eu tinha direito de... Eu queria, acima de tudo, porque chegando naquela prisão, eu tinha orado ao Senhor e dito, Senhor, me ajude a transformar as adversidades em oportunidades. Eu quero ir em frente, e eu sei que eu estou aqui para pregar o Evangelho, e mais nada, e eu vou pregar esse Evangelho. Eu não posso ficar olhando para a minha dor, para a minha necessidade, para o meu problema. Eu antes quero transformar adversidades em oportunidades. Que o nome do Senhor seja engrandecido. Eu já tinha passado, como falei, por malárias, por guerra, por perseguição, por um monte de coisas e combates espirituais diversos, e não pensa você que estava sendo a pior coisa do mundo estar ali preso. O Senhor sabe com quem Ele pode contar. Era muito difícil, mas não chegava àquele extremo de dizer, que coisa terrível. Não, eu estava ali com consciência que Deus havia me levado para aquele lugar. E naquele dia que eu coloquei minha tigela no chão, eu vi que tinha um francês, cabelo bem penteado, mas a roupa toda suja, a cara suja também. E ele estava ali daquele jeito, porque ele havia sido preso, quase linchado por um grupo de pessoas. E eu convidei ele, falei, Jean-Marc, você está convidado para tomar as refeições conosco. Ele falou, eu estou vendo o que você está fazendo com esses desgraçados, porque eu já tinha tomado a refeição, não ofereci para ele, porque eu pensei, bom, é branco, é rico, é empresário, então a família deve vir trazer comida para ele. Só que ele não tinha família em Dakar. Quando eu o convidei, ele falou, eu estou vendo o que você está fazendo com esses desgraçados, com esses miseráveis. Eu não estou à venda para a sua religião. Primeiro porque eu não acredito que Deus exista. Muito obrigado. E naquela hora eu orei e falei, Senhor, me ajude a transformar essa adversidade em uma oportunidade. E eu falei, Jean-Marc, você está com fome, cara? Venha comer com a gente, independente de você acreditar em Deus ou não. E Jean-Marc veio, sentou-se ali e comeu. No próximo dia ele ficou um pouco mais perto, ele percebeu que quanto mais longe ele ficava da tigela, menos comida ele encontrava, então, de repente ele estava ali em volta. E eu distribuía muitas Bíblias. Eu cheguei para ele com uma Bíblia e falei, Jean-Marc, eu quero te dar essa Bíblia de presente. Ele falou, já falei para você que eu não acredito que Deus existe, esse livro não significa nada para mim. Eu falei, Jean-Marc, seja inteligente. Você passa o dia inteiro olhando para o céu, olhando para essas árvores. Cara, pelo menos você tem um livro para ler, vai te ajudar a passar o tempo, você vai conhecer a história. Ele falou, pensando bem, eu vou aceitar. Eu falei, começa aqui, no livro de João. E ele começou a ler o livro de João. 35 dias depois, o Jean-Marc chegou para mim e falou, José Dilson, eu quero te falar uma coisa. Porque Jean-Marc, além de se alimentar do meu alimento, toda a água gelada que a Marli levava para mim, eu dava para o Jean-Marc. Eu bebia água de torneira, orando, Deus, usa isso para quebrantar o coração desse homem. Eu pegava a roupa suja dele, colocava junto com a minha e mandava para a Marli lavar. E outros serviços que eu prestava ao Jean-Marc, ele chegou para mim nesse dia e falou, eu quero te dizer uma coisa, era o 35º dia de prisão, e ele falou, eu quero te falar uma coisa, eu antes não acreditava em Deus, para alguém fazer o que você faz por mim, tem que ter um ser superior por trás.
E eu quero te dizer, José Dilson, que agora eu acredito que Deus existe. Eu falei, glória a Deus. Mas ele acrescentou dizendo, mas eu não acredito em Jesus, para mim Jesus não é nada. Eu falei, Jean-Marc, o mesmo Espírito Santo que revelou Deus para você, vai revelar Jesus também. No 40º dia, Jean-Marc chega para mim, porque eu havia ido receber minha embaixadora, e ela me falou tanta bobagem, que eu estava com muita tristeza no meu coração, e voltei para a minha bancada de cimento, fiquei lá cabisbaixo, e ele falou comigo, você está triste? Eu falei, Jean-Marc, eu tenho tanta coisa ruim, cara, porque eu não devia ter ficado triste só por causa disso, mas o certo é que eu estou triste. Ele falou, eu vou orar a Jesus, Ele vai tirar a tristeza do seu coração e restaurar a sua alegria. Eu falei, eu já estou feliz, cara, a tristeza já foi. Há 5 dias atrás você não acreditava em Jesus e agora você vai orar a Jesus. Irmãos, eu nem lembro a oração que o Jean-Marc fez. Eu fiquei feliz, sinceramente. 45º dia, Jean-Marc passa na minha bancada de cimento e diz, José Dilson, você pode fazer uma oração por mim? Eu falei, sim, Jean-Marc, você quer que eu ore pelo quê? Ele falou, porque hoje é o dia do meu julgamento. Se eu for condenado, eu vou passar 15 anos de prisão aqui dentro. E Jesus sabe que eu sou inocente. Ele sabe que eu nunca toquei naquelas crianças. Ele estava sendo acusado de ter abusado sexualmente de 2 menininhas de 8 e 9 anos. E ele me recontou a história dele já por uma dezena de vezes que eu estava ouvindo, e ele disse que aquela senhora chegou na casa dele com 2 criancinhas, com os olhos infeccionados, e pediu para ele ajudá-la. Mesmo sendo ateu, ele tinha um coração, e ele ajudou aquela senhora, e curou, levou aquelas menininhas no oftalmologista, curou os olhinhos dela, depois deu um quarto da casa para aquela senhora ficar com aquelas menininhas até ela voltar para a aldeia. Naquele tempo, foi passando o tempo, ele colocou elas na escola, e os vizinhos enciumados começaram com um rumor dizendo, ele faz isso porque está abusando dessas crianças. Os vizinhos entraram na casa dele, depedraram tudo, quebraram a loja. Ele tinha uma loja de roupas femininas que ele trazia de Paris, e quase lincharam ele, e ele foi preso. E ele falou comigo, Jesus sabe que eu sou inocente. Eu orei por ele e falei, Jesus vai te defender. Se você é inocente, você vai ser defendido hoje pelo advogado dos advogados. E ele saiu dali umas 7h30, o tribunal não era muito longe da penitenciária, na mesma cidade, e ele falou que ele chegou naquela penitenciária, naquele tribunal às 7h45. Quando ele chegou ali, ele falou que ele começou a orar. Das 7h45 até as 14 horas, ele falou que ele ficou orando, dizendo, Jesus, me defenda, tu és o meu advogado, me defenda aqui, tu sabes que eu nunca toquei naquelas crianças. E falou que às 14 horas o juiz chamou ele para o julgamento. E eu soube disso porque às 15 horas ele tinha sido trazido de volta para aquela cela, e ele estava perto de mim agora contando, falando, José Dilson, às 15 horas eu estou de volta nessa cela. Às 14 horas o juiz me chamou no julgamento. E sabe, Jesus me defendeu. Eu estou livre, vim aqui só pegar minha jaqueta e minha mochila, eu vou voltar para Paris. E nós começamos a chorar. E no final ele falou, José Dilson, você pode me dar mais uma Bíblia? Eu falei, mas Jean-Marc, você já tem uma. Ele falou, porque eu quero que a minha cúmplice, porque a mãe daquelas menininhas havia sido presa também e contraiu tuberculose dentro daquela prisão. Ele falou, eu quero que a minha cúmplice conheça Jesus como eu conheço agora. E ele levou mais uma Bíblia para ela. E no culto de Natal de fim de ano, alguém chamou aquela senhora na frente, ela foi andando devagarinho, ela estava convalescendo da tuberculose, e lá na frente ela falou, vocês podem achar que eu fiquei louca, mas eu agradeço tanto, meu Deus, por ter vindo parar nessa prisão, porque foi aqui que eu conheci o meu Salvador, o qual eu sirvo de todo o meu coração. Quando a igreja está engajada, a obra do Senhor ela é feita e ela avança em todas as circunstâncias, em todos os lugares, em todos os rincões da terra. E eu louvo a Deus porque esta igreja está engajada. Terceiro e último, a obra missionária exige identificação com o pecador, sem envolvimento com o pecado. O missionário precisa e deve buscar um envolvimento com as pessoas e suas necessidades básicas. Doutora Landa Cope, no seu livro Templates do Antigo Testamento, ela diz que a igreja deve se engajar
deve se envolver com as necessidades dos seres humanos, as necessidades mais básicas deles, como educação, saúde, entretenimento, família, artes, política, pobreza extrema, comunicação. No mínimo, ela diz que Jesus Cristo espera que a sua igreja envolva nessas áreas de necessidades dos seres humanos. E ela está simplesmente fazendo uma explanação de Mateus 28, 18 a 20, quando ele diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois fazei discípulos de todas as nações. Ele está dizendo que Jesus Cristo espera que as nações sejam discipuladas pela igreja e que ela socorra esta igreja. Jesus estava sempre no meio de uma multidão, se compadecendo dela, servindo ela, querendo fazer o melhor que ele podia para resgatar essas multidões. Ele estava alimentando, estava curando, libertando, salvando, e é com essa missão que ele nos envia. Com esta mesma missão de resgatar o ser humano perdido que Jesus nos manda aos campos missionários. E em obediência a isso, é que Marli e eu, nós estamos voltando ao Senegal. Posso dizer o Zuki também, porque ele está lá. A Mima vai ficar aqui, e eu espero, sinceramente, sem deixar carga com vocês, mas dizer que eu espero que vocês possam estar junto com a Mima. Vai ser, assim, muito difícil para a gente estar tendo que ir agora, mas a Mima já tem 24 anos também. Está terminando a faculdade dela, já é adulta. Mas Deus nos chamou e nós vamos obedecê-lo. E quarta-feira nós estaremos viajando. Eu conto com as orações de vocês e a cumplicidade. Que Deus siga abençoando vocês. Vou sentir muita saudade, mas eu sei que Deus vai continuar aqui. E eu espero que vocês obedeçam isso também que o Senhor diz para mim, que Ele diz ao mesmo tempo para você. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Todos nós aqui fomos enviados. Fomos enviados. Onde quer que você se encontre, lembre disso e faça o que Jesus espera que você faça. Amém? Que Deus os abençoe. Eu só queria falar mais uma coisinha para você. Se você quer continuar indo, obedecendo ao Senhor, tem meus livros lá atrás, mas compre esse aqui também. Esse livro vai te ajudar a você compartilhar o Evangelho com muitas pessoas, tá bom? Pode gritar, por favor? Ok. Obrigado. Gente querida, vamos fazer uma oração com esse casal querido, com a Mima está aí? Tá? Então, cheguem aqui, por favor. Eu vou pedir que os nossos presbíteros venham aqui, e quantos mais quiserem vir. Se vocês quiserem fazer um grande bolo aqui, todo mundo junto desses três, vocês podem vir à vontade. A gente vai abraçar essa gente tão preciosa e amada. Olha, o Zé Dilson falou assim, muito rapidinho. Ali, no final do nosso culto, a gente tem os livros. Tem, Marli? Estão aqui, né? Aqui para o lado de cá. Então, vocês podem levar à vontade, ficar com esses livros maravilhosos, preciosos, escritos por José Dilson. E a gente vai sentir uma saudade enorme, gigantesca, aqui de Zé Dilson, Marli. E Mima vai ficar bem cuidadinha, hein, Mima? Tá certo? Pastor Josué, querido, você ora por esses dois, por esses três, por toda a família. Você que ficou por aí, mais no seu cantinho, pode estender a mão aqui na direção dessa família. Nós vamos pedir por eles.
Pai Santo e Misericordioso. Muito obrigado, Senhor, porque na Tua infinita bondade e misericórdia, amor inexplicável, sabedoria que excede a nossa capacidade de compreensão, porém, o Senhor derrama conhecimento e discernimento ao nosso coração. Nós sabemos que a mão do Senhor tem conduzido a sua igreja e que o Senhor tem levantado entre os seus servos, homens e mulheres, com o coração indomável. As circunstâncias não encontram poder de vigorar nesses corações amados do Senhor, como José Dilson e Marli, como os seus filhos, Jonatas, Zuki e Mima, que da mesma forma lutam juntos, entregando diante do Teu trono de graça e de misericórdia, de onde nos provém todo o bem, e também emana toda a ordem bendita e maravilhosa, que muitas vezes não fazem sentido à nossa inteligência, mas o Senhor ordena, e os que obedecem veem as maravilhas, e contemplam a grande obra das mãos do nosso Deus, através dos seus pequeninos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos pôs associados de coração, alma e recursos ao ministério do José Dilson e da Marli e da sua família querida, e nós temos podido andar com eles, chorar com eles, também nos alegrarmos extasiados diante dos sinais e das maravilhas que o Senhor faz nas suas vidas e através de suas vidas. Privilégio de podermos ir aos lugares onde eles têm servido ao Senhor, lá no Senegal, e ver essa obra toda que o Senhor já fez e continuará a fazer pelas suas vidas, através de suas vidas. Agora, Senhor, de novo, nós temos o privilégio de colocar as nossas mãos sobre eles, como igreja de Cristo, a igreja do Senhor aqui reunida, a igreja Betânia, para enviá-los e recomendá-los, Senhor, ao campo missionário, onde Tu tens ordenado sobre suas vidas, seus corações. Ah, Deus querido, abençoa o Senhor de novo, de um modo farto e glorioso, para que o Teu nome seja, Senhor, conhecido, e o conhecimento multiplicado em muitas mentes e corações, ali no Senegal, nação pela qual eles já puseram no altar as suas próprias vidas, o risco de morte, de violência e de tantas coisas, já enfrentaram e venceram pelo sangue do Cordeiro, e agora o Senhor lhes ordena que voltem ao mesmo lugar. O Senhor os guardou, o Senhor os guarda, o Senhor os guardará. Tudo, Senhor, será feito conforme a Tua palavra, pois eles obedecem a Ti, meu Deus. E nós, Senhor Deus, cumprimos aqui aquilo que devemos fazer, estendendo sobre eles as nossas mãos, abençoando-os em nome do Cordeiro Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, daquele que é, que era e que há de vir, daquele que está aqui e ali também, para onde os está enviando, com poder, sabedoria, conhecimento e graça. Ah, Pai de amor, que os Teus filhos queridos possam se levantar e ir na segurança, no poder, na graça, na unção e na sabedoria do Senhor. Abençoa o Zuki, que já está ali, o Jonatas, que está nos Estados Unidos, e a Mima, que ficará aqui conosco, Senhor. Queremos, como sua família, cuidar deles, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos enche, Senhor, com a unção que vem de Ti, para orarmos por eles, para repartirmos com eles
os recursos que o Senhor nos dá. E para estarmos de perto ou de longe, sempre ao lado deles e com eles em nosso coração, cuidando deles em oração, cuidando deles assim como o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor querido, porque podemos viver este momento e reconhecer que é um privilégio que o Senhor nos concede, assim como a eles, de obedecer ao teu mandato de amor, amor por nós, amor por aquela nação, amor por todos aqueles a quem o Senhor os está enviando. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem abençoado com recursos suficientes para fazermos assim, e também nos tem dado a graça de aprendermos a orar e a interceder nos lugares celestiais, trazendo, Senhor, sobre eles a vitória, trazendo sobre eles o consolo e o conforto, assim como o Senhor nos tem concedido. Muito obrigado, Pai de amor. Nós queremos declarar diante do Teu trono de graça a disposição do nosso coração de estarmos atentos à Tua voz, para fazermos assim como o Senhor nos tem concedido fazer, para a glória e louvor do Teu nome, para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor amado. Amém, Senhor.